Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui, hoje nós vamos estudar a Parashá de número 36. Ela tem o nome Be'Halotha, melhor dizendo, Be'Halotha, que é quando você subir. A tradução veio como ascender, mas a palavra correta é subir. Está em Bemidbar, Números, capítulo 8, vai até o capítulo 12, do versículo 1 do capítulo 8, vai até o capítulo 12, versículo 16. Essa Parashá, então, ela leva alguns versículos, ela vai até o final do capítulo 12, que tem 16 versículos. E nós vamos ler aqui do capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4. Primariamente estaremos lendo isso. Diz assim a palavra do Senhor: Adonai disse a Moshe: fale a Aharon quando você acender as lâmpadas. As 7 lâmpadas devem projetar a luz para a frente, diante da menorá. Aharon assim fez, acendeu as lâmpadas para lançarem luz diante da menorá, como Adonai ordenara a Moshe. Eis como a menorá foi feita: de ouro batido desde a base às flores, obra de forja, segundo o padrão mostrado por Adonai a Moshe. Assim ele fez a menorá. Amém. Então nós vemos até esse versículo 4, na primeira leitura, a determinação, e como eu disse, a palavra, na realidade, Be'Halotha, ela não é acender, ela veio traduzido por acender, mas na realidade é subir. Essa palavra tem a sua raiz como subir. E por que talvez traduziram por acender? Porque diz que
que quando ele fosse até lá, né, vamos dizer assim, no entendimento, ou para dar um melhor entendimento, diga Arão, né, quando você acender as lâmpadas. Na realidade, era quando você subir até onde estava a menorá. Quando ele subisse, né, ele deveria acender a menorá. Se os irmãos estão lembrados, né, ela é aquela lâmpada, aquela castiçal de 7 lâmpadas, uma no meio, uma central, 3 de cada lado. Essa é a menorá, que é um castiçal de 7 lâmpadas, mas tem esse nome para os judeus, né? Então ele diz: olha, você acender, né, quando você acender as lâmpadas, as 7 lâmpadas devem projetar a luz para frente, diante da menorá. Então a função primordial da menorá dentro ali do tabernáculo era dar luz. Ela ficava dentro, coberto, né, no espaço coberto, ela ficava no lugar santo, onde os sacerdotes entravam, somente os sacerdotes iam até ali, né? Ficava a mesa dos pães, da preposição. Os irmãos já viram nas paraxás aí, foi trazido o modelo do tabernáculo, quando fala do tabernáculo. E ele também fala aqui sobre a construção dela, né, feita de ouro batido, desde a sua base, as flores, obra de forja, segundo o padrão mostrado a Moisés, né? Assim foi feita essa menorá. E essa menorá, então, logicamente, como eu disse, ela tinha a função de iluminar. A função primordial dela era fornecer luz naquele local fechado, não no Santo dos Santos, mas no local onde os sacerdotes ali, eles tomavam função. E ela tinha 7 lâmpadas, né? 7 locais onde ela emitiria luz. No final dela, né, em cima dela, então teria essas flores, né, em formato de copo, que ela iluminava. E eram 7. E os 7, logicamente, dentro da palavra de Deus, tem muitas coisas. O mundo foi formado em 7 dias. Então o número 7 é especial para Deus, e até mesmo dentro da Bíblia, tudo que se diz 7 ou múltiplos de 7, eles estão dentro. Jesus escolheu 70 discípulos. Nós vamos ver ainda nessa paraxá que foram escolhidos 70 anciãos para estar ali auxiliando. Então o número 7, ele, dentro da palavra de Deus, ele quer dizer uma completude, ele é completo. Então, número 7 também é o número de Deus, é o número que nos diz os 7 Espíritos de Deus, falado em Isaías. Apocalipse também fala sobre essa perfeição dos 7 Espíritos, né, como um símbolo de perfeição. Então, ela tinha uma haste no meio, né, uma lâmpada, 3 de cada lado, formando os 7 pontos de iluminação. E era tão importante aquilo para Israel, porque a menorá, ela simbolizava, por ser luz, simbolizava a presença de Deus. Mas também ela tinha um símbolo nosso, né? Um símbolo próprio nosso. Por quê? Porque na realidade havia necessidade de alimentar aquela lâmpada. Jesus certa vez falou que nós somos a luz do mundo, né? Nós somos, ele falou, vocês são a luz desse mundo. E essa luz, para ser mantida em nós, essa luz para continuar iluminando, uma luz, né, uma intensidade de luz em nós, há necessidade de que nós venhamos a manter um relacionamento com o nosso Deus. Senão a luz apaga, ela pode se apagar. Os irmãos se lembram no livro, no primeiro livro que nós temos aqui,
escrito, né, pelo profeta Samuel, o primeiro livro dele nos relata algo referente à sua vida e nos relata também algo referente à sua função. E a função primordial que aquele menino, quando foi levado por sua mãe, após ser desmamado, ela reofereceu ela para o Senhor, e ela foi lá, cumpriu o seu voto, né, quando ela chorou ao chegar ali onde estava o tabernáculo, em Shiló. Foi interpretado mal pelo profeta Eli, pelo sacerdote, sumo sacerdote e profeta, interpretou mal a sua atitude ao não falar palavras em som audíveis, né? Ela somente mexia os seus lábios. O profeta então interpretou que ela estivesse bêbada. Era, né, a terceira hora do dia, 9 horas da manhã, e ele então foi chamar a atenção, falou: mulher, você vem aqui a essa hora do dia bêbada, né? E ela então humildemente se dirige ao profeta, ao sumo sacerdote e profeta, e diz: olha, a tua serva não está bêbada, ela está com uma amargura tão grande que não consegue soletrar palavras, e somente então ela pensava e mexia a sua boca com uma impressão daquela pessoa que está embriagada. E ele então recebeu ali da parte do Senhor algo e disse para ela: olha, então você voltará aqui no ano que vem, e quando você voltar no ano que vem, né, você vai ter um filho. Isso até para que ninguém pudesse falar, né, que a culpa era do seu marido, ou até mesmo interpretar que ela teve ali um relacionamento íntimo com o profeta e nasceu, né? Ele falou: dali um ano, então, porque as crianças nascem com 9 meses, né? E ela não estaria mais ali há 3 meses, né? Ele subiu no dia provavelmente no dia da Páscoa, no dia de festa, ele subia com ela, e aconteceu que nasceu. Ele devolveu, depois ela devolve a criança após amamentar, foi agraciada com a abertura do seu ventre e passou, né, a ter outros filhos também. Mas ela doou, ela cumpriu, né, aquele voto que ela fez com o Senhor. Ela cumpriu naquele momento e levou Samuel. E a Bíblia relata o quê? Que Samuel foi encarregado de justamente não deixar que o óleo faltasse na lamparina, na lâmpada da menorá. Era essa a função primordial para aquela criança. A menorá tinha mais ou menos 1,60 m, né? É o seu tamanho original, toda ela de ouro maciço. Eu não me lembro mais a quantidade de ouro, de quilos que nós vimos, não sei se era 40 quilos, alguma coisa assim, quando nós estudamos, eu não me lembro mais. Se o Lucas vê, me avisa. Então ela era bem pesada, e ele então tinha essa função. Logicamente, talvez até precisasse subir em um banquinho para, né, como ele veio como criança, para jogar o óleo. E ainda a Bíblia relata expressamente, né, Samuel, ao escrever o livro, ele relata expressamente que ele veio para fazer aquela função antes que a lâmpada do Senhor se apagasse. Querendo dizer o quê? Que na realidade a menorá simbolizava a presença de Deus e a luz de Deus para eles. E ali o apagar ali daquela lâmpada simbolizava o quê? Que o Senhor sairia de vez, porque já não falava mais com o profeta Eli. Então a lâmpada tem essa simbologia da presença de Deus, da luz de Deus. A menorá então é um símbolo muito importante para os judeus. Ela tem um símbolo, inclusive das armas, né? O símbolo de armas ali de Israel é a menorá, porque a simbologia dela é muito importante. Presença, luz de Deus, não podia se apagar, né? Eles tinham que manter ali uma vigilância para que não deixasse faltar o óleo. E era
o primeiro óleo, era o óleo mais puro, era o azeite mais puro, que se pegava da oliva quando se espremia a primeira vez, né, aquele óleo, somente aquele óleo poderia ser usado, era o óleo mais caro, mais refinado, né, mais purificado, inclusive, tendo em vista a sua pureza, ele nem fumaça faz, né, ele não exala nem fumaça. Então a lâmpada ali, ela se acendia e não ficava, né, aquela fumaça preta de óleo queimado, o querosene, quando alguém, né, acende uma lamparina, antigamente, né, usava-se as lamparinas de querosene, e a casa, o nariz das pessoas ficavam preto, né? Mesmo a vela, né, quando ela é acesa, ela vai emitindo um gás tóxico, né, preto, e as pessoas vão, se ficar em um lugar fechado que tenha velas, ela vai exalar aquela fumaça preta. Então era posto o azeite principal, o melhor azeite, o azeite mais caro, o azeite puríssimo, que era posto nessa lamparina, e eles tinham que ter esse cuidado de que ela não se apagasse, ela não podia apagar, porque apagada simbolizava que o Senhor não estava mais no meio do seu povo. Então era um grande símbolo. E Samuel foi, justamente, a sua função foi fazer com que a lâmpada do Senhor não viesse a se apagar, que estavam esquecendo, né? O Senhor estava sendo esquecido, e aí o símbolo disso era a lâmpada se apagar. Mas antes disso, vem Samuel para manter a lâmpada acesa. E há uma comparação dos braços, né, dessa menorá, há um equilíbrio, né, como o equilíbrio do temor e da sabedoria, né? Então, os primeiros braços ali, podemos dizer que seria temor, do outro lado, o equilíbrio da sabedoria, porque o princípio, né, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, o temor se equilibra com a sabedoria. Também o espírito, né, de conselho com o fortalecimento. Quer dizer, quando o Senhor, Ele dá conselho através do seu Espírito Santo, do outro lado nós vamos ter o que? O fortalecimento. Ele se equilibra com o fortalecimento. E depois o conhecimento com o entendimento. Quanto mais nós conhecemos a Deus, a sua palavra, muito mais entendimento nós vamos ter. Então, o conhecimento e o entendimento, eles se equilibram. Quanto mais nós conhecemos, mais nós podemos entender ao Senhor. Então, esses 7 braços, então, poderia ser chamado temor, sabedoria, espírito de conselho com fortalecimento, conhecimento e entendimento, né, que nos dariam, e principalmente nos dariam o que? Presença de Deus. 34, né? Não sabia se era 30 ou 40, ficou entre o 3 e o 4, não errei muito, né? 34 quilos de ouro maciço. Em Israel existe uma réplica lá, não é de ouro maciço, mas existe uma réplica da menorá do tamanho original, deve ser, se eu não me engano, ela é só folheada a ouro, não é de ouro maciço, é folheada a ouro, mas tem lá uma réplica. Mas o importante é saber o quê? Que aquela menorá nos simboliza também, porque nós somos a luz do mundo, Jesus disse. E é importante o quê? Jesus disse, olha, se essa lâmpada que há em você, ela estiver apagada, quão dessas trevas serão? Foi o que Jesus falou. Porque é necessário que nós, como luz, venhamos iluminar. Pouco ou muito, mas precisamos iluminar. Porque quanto maior a escuridão, e quanto menor for a luz, ela terá uma aparência maior. Se a escuridão for densas trevas, um pouquinho de luz que nós emitimos, ou tivermos emitido, ela terá uma aparência muito grande. E isso a gente percebe quando nós vemos, né, as luzes dos faróis dos carros acesas durante o dia, não causa nenhum mal, né, aos nossos olhos. Quando cruzamos com veículos na estrada que tem o seu farol alto ligado, durante o dia não afeta em nada, mas à noite nós perdemos até a visão.
Nós acabamos ficando cegos momentaneamente, né, quando alguém nos projeta um farol de luz alta durante a noite. Por quê? Porque à noite, então, qualquer tipo de luz vai dar uma aparência muito grande. Então nós precisamos ser luz, nós precisamos estar acesos. E a luz de Deus tem que estar acesa na vida da igreja, na vida de nós como igreja individual, na vida da igreja como um todo e na vida do indivíduo. Porque sem luz, sem Deus. Não tem a luz de Deus, na vida não pode iluminar. E nós somos o quê? Somente reflexo. Assim como a menorá, ela de si mesmo, ela não tinha luz, ela precisava do azeite, né? E nós sabemos que o Espírito Santo, ele simboliza, né, o azeite em nossas vidas. Então, quando nós temos o Espírito Santo, há a possibilidade de gerarmos luz, de que haja fogo em nossa vida. Aí então nós podemos gerar luz. A menorá não gerava sozinha, precisava do azeite para estar ali. E nós também não podemos gerar luz. Nós somos apenas espelho. Nós temos que fazer um reflexo da luz de Deus vir em nós. Mas se não temos o Espírito Santo, é um espelho, né, sem reflexo. É um vidro que não é um espelho. Somente não vai haver nenhum reflexo. Pelo contrário, passamos a ser transparentes. Não temos consistência, né? Mas quando o Espírito Santo é chamado de aço, né? Eu não sei, nunca li sobre deve ser alguma tinta que se passa no vidro, né? E ela então se torna reflexiva, né? E antigamente as pessoas falavam espelho sem aço, né? Porque talvez o espelho começou primordialmente feito com aço lixado, escovado, né, atrás do vidro, e aí então você poderia fazer o reflexo. E depois, logicamente, descobriram o vidro, né, e a tinta que se coloca ali para poder fazer o reflexo. E sem aquela tinta é um vidro normal e a luz vai passar e vai ficar como transparente, né? Quantas pessoas não trombam em lojas, né, ao entrar numa loja que está ali com o vidro fechado e trombam com aquele vidro, né, por causa que ele se tornou transparente. A pessoa não enxergou a necessidade de pôr, né, sempre ali um aviso, alguma coisa para que a pessoa saiba que ali tem um vidro, né, e então ele não vai se acidentar. Mas se ele tiver ali uma pintura do lado de dentro, né, ou mesmo uma película refletiva, né, uma película espelhada, então vai se tornar um espelho. Você vai se olhar e vai se ver. É o que acontece. Sem o Espírito Santo, nós somos apenas um vidro transparente. Quando o Espírito Santo então está em nós, né, ele vem em nós, a luz de Deus ela vem, bate, né, tem o Espírito Santo em nós, então nós somos luz no mundo. Não que a luz venha de nós, mas a luz veio do próprio Deus, como assim a lua reflete, né, a claridade que o sol emite. Ela não tem luz própria, mas nós vemos ela à noite, muitos dias do mês, nós a vemos inteira ou por parte dela, devido à posição dela em relação ao sol com a terra. Ela some e desaparece. Mas por que ela some? Porque ela não tem luz própria, né? Então ela fica uma lua nova. Está lá a lua, mas está escondida pela falta de sol, porque a terra encobriu o sol da sua presença. Depois ela aparece também como uma lua cheia, quer dizer, ela está totalmente refletindo o sol, né? Ela reflete o sol e ela fica tão intensa que ao iniciar a noite, né, tendo em vista a linha do horizonte, há uma multiplicação dos raios ali para a nossa visão. Então os irmãos já devem ter percebido que quando a lua cheia ela inicia, né, nos dias de lua cheia, que nós temos condição de vê-la, ela aparece um astro muito grande quando ela está próxima ao horizonte.
e depois ela diminui o seu valor, porque a própria atmosfera terrestre faz com que ela seja ampliada. Então ela se amplia, né? Mas ela está somente refletindo o sol. Assim mesmo somos nós, né? Como luz desse mundo, não temos luz própria, não há luz em nós. Mas, se o Espírito Santo estiver dentro de nós, então nós passamos a refletir. Nós somos o aço do espelho. Somos o aço do espelho, e aí passamos então a refletir a glória de Deus. Então, nada para nós, né? Não temos mérito nenhum, porque a luz é de Deus e o Espírito Santo é de Deus em nossa vida. Sem o Espírito, sem a luz, sem o Espírito Santo, sem a luz, nós nunca poderemos iluminar esse mundo. Assim como a menorá também parada lá, enquanto não foram lá, colocaram o óleo e acenderam aquelas lamparinas, ela iluminou. E também, se não colocasse mais óleo, ela se apagava, né? Ela não tinha mais utilidade nenhuma dentro do tabernáculo sem o óleo dentro dela. Então há necessidade do quê? Do Espírito Santo em nossa vida. Então a menorá é um objeto especial para Israel, mas é uma causa de reflexão para a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Não que nós agora então vamos ter uma menorá e vamos falar, não, a luz de Deus tem que ser acesa. Não é isso. Se quiser pode, não há problema nenhum, né? Nas igrejas ou em casa, sem problema você manter a luz ali, mas não é isso, né? Ela servia para o templo, né? E para que nós refletíssemos qual a sua importância, quanto ela é importante na vida do ser humano que serve a Deus. Precisamos da luz de Deus, da presença do eterno Deus, mas é um objeto de muita importância para os judeus e para a nossa vida também, para nós nos conscientizarmos de que não temos luz própria, né? Somos uma feitura especial, assim como a menorá foi, fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, mas precisamos do Espírito em nossa vida, né? E Paulo escreve, não extinguais o Espírito Santo dos quais foste selado. Então não entristeçais o Espírito Santo. Então nós precisamos o quê? Manter a luz em nós através do Espírito Santo. Mas essa paraxá não fala só sobre essa lâmpada, né? Não fala sobre a menorá, sobre esse objeto. Se nós formos no versículo de número 5 até o versículo 7, diz assim, olha, Adonai disse a Moshe, separe os levitas, dentre o povo de Israel, e purifique-os. Assim você os purificará. Faça a aspersão com água da purificação sobre eles, faça-os raspar todo o corpo com uma lâmina, lavar suas roupas e se limpar. Então essa paraxá vem falando também da purificação dos levitas. Há um entendimento muito errado entre os evangélicos principalmente, né, de chamar levitas cantores, né? Até há conjuntos com esse nome, os levitas, assim por diante. Mas na realidade os levitas eles não estão somente destacados como os cantores da casa do Senhor. O levita é todo aquele que não é sacerdote, é todo aquele que o chamado levita, né? Porque o sacerdote era levita também, mas os chamados levitas da casa do Senhor são todos aqueles que eram levitas sem ser sacerdotes, eram descendentes da tribo de Levi sem serem sacerdotes, que vinham da descendência de Arão. Sem ser descendente de Arão, todos os outros eram chamados levitas, todos os outros tinham que trabalhar na casa do Senhor. Então todos aqueles que fazem qualquer tipo de trabalho sem o sacerdócio são levitas, são aqueles que têm funções, seja qual for a função. Os levitas transportavam, montavam, desmontavam ali o tabernáculo, cobriam as peças que não poderiam ser vistas, eles tinham que cobrir,
havia então autorização para eles. Ninguém entrava no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas os levitas, quando desmontavam a tenda, tinham autorização do Senhor para ir lá e poder então entrar no Santo dos Santos, sem pôr a mão na arca, logicamente, né? Ela tinha ali as suas argolas, e eles então passavam aqueles varões, aqueles varais, ali do lado dela, e eles carregavam, né? Eles faziam o transporte de tudo, montavam, desmontavam o tabernáculo, auxiliavam no culto, de tudo aquilo que fosse necessário, sem ser a função sacerdotal, eles tinham essa função. Inclusive, não ganharam terra para plantação, porque eles tinham por obrigação fazer o trabalho, né? Eles tinham uma escala, havia necessidade dessa escala, para que, como eles foram espalhados por Israel, eles ganharam cidades e não terreno, terra. Eles então entraram nas cidades e eles então recebiam também, assim como os sacerdotes, eles recebiam do que o povo dava. Então o povo levava o dízimo, as ofertas voluntárias, ofertas, né, conclamadas, todo tipo de oferta, e os dízimos que eram trazidos para os sacerdotes depois deveria ser distribuído equitativamente a todo levita, a todas as famílias. Por quê? Porque eles não podiam sair para plantar. Os levitas eram especiais. O Senhor tirou aquela tribo para ser dele. Eles eram todos especiais. Todo levita era especial do Senhor. Então a função de trabalhar na terra eles não tinham, para sobrevivência. Eles viveriam de tudo aquilo que o povo, como uma nação, né, ele viesse a doar. É como se nós aqui fizéssemos o seguinte, né, todos os diáconos, todos os que trabalham na limpeza, todos os que têm uma função na cozinha, seja onde for aquela função, eles teriam então salário, assim como os pastores, os presbíteros, todos viveriam da obra, né, recebendo do quê? Do que a igreja que trabalha no serviço, né, no serviço normal, eles então trariam, né, os seus dízimos, e aí então teríamos que assalariar todos. Era como se fosse fazer isso nos nossos dias. Todos aqueles que têm uma função, né, e aí teríamos então as pessoas que fariam parte do coro, né, também não trabalhariam, seriam assalariados pelo que a igreja trazia. Seria como se fôssemos fazer isso, né? Essas pessoas viveriam especialmente para a obra do Senhor, enquanto que os outros, né, trabalhariam para trazer os seus dízimos, para sustentar todos eles. Então, se as pessoas hoje acham que o pastor que ganha, né, da obra, né, muitos dizem é um vagabundo, alguma coisa assim, né? Mas no tempo da lei ainda tinha mais pessoas do que o próprio sacerdote, que vivia. Todo descendente de Levi, ele não iria trabalhar, ele iria viver dos dízimos, ou era para viver. Se não fizeram isso, foi porque o povo errou, o povo pecou, o povo desobedeceu. Nem todos trouxeram, né, o dízimo que deveriam trazer para serem abençoados pelo Senhor, que havia e há grandes promessas para isso, né? Se não fizeram isso, foi por desobediência. Mas a relação entre o Senhor, os levitas e o povo era essa. Os levitas especiais, é uma tribo especial, é minha. O Senhor falou, os levitas são meus, né? Então eles eram especiais dentro do povo, iriam viver fazendo a obra do Senhor, enquanto o povo trabalhava, levaria os dízimos, né, para que eles sobrevivessem. Seria distribuído por todos os levitas, dentre os sacerdotes e também pelo resto dos levitas. E eles então também nos mostram nessa paraxá
que eles fizeram a purificação. Eu não sei, dá a entender aqui que eles raparam até a barba, não ficou pelo nenhum no corpo, né? Porque diz, olha, a navalha passará, se nós interpretarmos aqui o corpo como cabeça para baixo, né? Então a barba e o cabelo ficou. Se nós interpretarmos o corpo como um todo, né? Faça a aspersão com água da purificação, faça-os raspar todo o corpo com uma lâmina, né? Lavar suas roupas e se limpar. Então, se nós considerarmos o corpo de cabeça até os pés, não ficou pelo nenhum, né? Eles tiveram que raspar tudo, para se purificar. Se considerarmos o corpo da cabeça, né, para baixo, então ficou a barba, logicamente, que eles usavam, o cabelo e o resto dos pelos corporais foram todos eles rapados, eles ficaram lisos, né? Ficaram lisinhos. Ou se não, ficaram como esses nadadores, né? Esses nadadores atuais que pelam o corpo, né, para que a água deslize melhor sobre a água. Não haja nenhum pelinho, que parece ser brincadeira, né? Falar, não, o pelo vai segurar a pessoa, ele segura, né? É um atrito a mais, então eles se rapam, né? Rapa a cabeça, rapa tudo, para que possam deslizar melhor sobre a água. Então vai depender aqui da interpretação do que é o corpo inteiro, se havia corpo da cabeça para baixo, ou da cabeça do pescoço para baixo, ou da cabeça para baixo. Mas foi necessário fazer essa purificação entre todos os levitas, todos aqueles que trabalhavam. O interessante também é saber, né, sobre a idade, né, nos versículos 24, diz assim, ó, eis as instruções concernentes aos levitas. Quando eles chegarem à idade de 25 anos, devem começar a realizar suas obrigações no serviço da tenda do encontro. Por isso que eu disse, levita não é só aquele que canta, né? Levita é aquele que trabalha e canta. Trabalha e canta. E faz a obra, e também são os cantores. Podem ser os cantores também. Dentre eles há os cantores, mas não é só os que cantam. Então eles começaram com 25, e quando alcançarem os 50 anos, cessarão suas atividades nesse serviço e não servirão mais a mim. Certo? Eles viveriam como aposentados. Então, aí há uma instituição nova que nós vemos, né, porque até aí não se havia aposentadoria. Ninguém se aposentava, né? Mas os levitas se aposentavam. Os outros trabalhavam até depois de idosos, né? Iriam trabalhar enquanto tinham força de trabalhar no campo. O levita não. A sua função já começava aos 25, até antes dos 25 eles não faziam nada. Com 25 eles começavam o trabalho, e com 50 anos, 25 anos depois, eles encerravam a sua carreira. Havia aposentadoria. Então dá a entender aqui que a primeira aposentadoria, pelo menos na história que nós conhecemos, foi essa dos levitas, que tinham somente 25 anos, como hoje nós temos aí as profissões periculosas, né? E exerce 25 anos, tem o direito a aposentar, né? Policial, e assim que passam por perigos e outras funções que são perigosas, tem aí 25 anos de trabalho, nada mais, né? Então se começam aí com 20 anos, com 45 já estão aposentados. Mas os levitas tinham que aposentar com 50, mas começavam com 25. E depois eles eram jogados, voltavam ao trabalho normal? Não, eles não podiam trabalhar. Eles eram especiais. Eles tinham toda uma especialidade do Senhor para com eles. Porque justamente eles eram os encarregados da adoração, de manter a adoração, de manter os cultos, né, de fazer um trabalho especial da obra do Senhor. Enquanto o povo, então, faria, né, a sua parte, trabalhando normalmente, naturalmente. Eles não poderiam ser convocados para a guerra, certo? Eles eram especiais, não podiam ir para a guerra. Eles até foram levados, mas levaram a arca, alguma coisa assim,
né, como símbolo, mas guerrear eles não eram obrigados ninguém poderia alistá-los para estar passando pela guerra. Eles serviam ao Senhor. Ah, mas eram jovens, eram fortes, não importa, eles não poderiam ir. Também nessa paraxá, nessa porção, nós temos aí no capítulo 9, dos versículos 1 a 5, também fala algo importante. Adonai falou a Moshe no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, após a saída da terra do Egito. Ele disse que o povo de Israel observe Pessah, a Páscoa, no tempo designado, no 14º dia desse mês, ao escurecer, observem-na no tempo designado, guardem-na de acordo com todos os seus regulamentos e regras. Moshe disse ao povo de Israel para celebrar Pessah. Assim eles observaram Pessah ao escurecer no 14º dia do mês no deserto do Sinai. O povo de Israel agiu de acordo com tudo o que Adonai ordenara a Moshe. Então veja bem, primeira celebração lá no Egito, antes da saída deles. Eles fizeram, o Senhor institui a Páscoa, Pessah, né, que tem por nome, né, aquela passagem, passou porque o anjo passou por cima e não fez nada nem com os israelenses, nem com os judeus, melhor dizendo, e nem com os seus animais, nada aconteceu a eles. Por isso chamou-se de Páscoa, porque o anjo passa por cima. Então é passagem. Páscoa quer dizer passagem, né? E eles então foram salvos, tinham feito lá. Agora no segundo ano, o Senhor então ordena, no segundo ano, já não no primeiro. Então o primeiro eles não comemoraram, foram comemorar somente no segundo ano, e depois daqui somente quando entraram. Então eles não comemoraram mais nenhuma Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa, no caso, seria instituída para quando o povo estivesse na sua terra, para lembrar tudo o que se passou com eles. Então a Páscoa é um memorial. E foi justamente nesse memorial em que o cordeiro foi morto para salvar o povo e os seus pertences, seus animais, né? Então o cordeiro ali morreu, e depois Jesus, né, ele veio instituir a Santa Ceia após a Páscoa. Jesus nunca acabou com a Páscoa, né? Paulo, por que Paulo não instrui algo aos coríntios sobre a Páscoa? Porque a Páscoa eles tinham por herança, né, desde que quando saíram do Egito, quando entraram na terra, todos os anos eles comemoraram a Páscoa. Então eles já tinham, por tradição, tinham por escrito, né, a forma, os dias, porque não é um dia só que se comemora. A Páscoa, né, começa uma comemoração antes do dia chegar, no dia exato da Páscoa. Já eles comemoram, já vão fazendo o Seder, né, que é chamado a ceia de Páscoa, o Seder de Páscoa. Eles vão comemorando com algumas instruções que a Bíblia nos diz, né, até chegar o dia que é, né, a sexta-feira, a tardinha, que é o sábado, para eles, né, a partir das 18 horas, quando o sol se punha, para eles então já era o outro dia. Começava o outro dia na noite, né, quando o sol acaba se pondo. Então, assim que o sol se punha, eles comemoravam a Páscoa. Então Paulo não precisava instruir sobre a Páscoa. Ele precisou instruir sobre o quê? Sobre a Santa Ceia, que agora, após a comemoração da Páscoa, que era uma lembrança para o povo judeu, da onde eles vieram, saindo do Egito, Jesus então agora institui a Santa Ceia. E ele usa o quê? Elementos que estavam presentes na comemoração de Páscoa. Ele usa o pão que tinha lá, né?
não determinou que fosse sem fermento, mas ele usa aquele pão e ele usa também ali do vinho, do suco de uva, ele usa como os elementos para instituir a ceia. Então por isso Paulo depois ele vem dizendo: olha, vocês estão errados quando vocês vão comemorar a Santa Ceia. Por quê? Porque a Páscoa eles comemoravam, né? E geralmente a Páscoa não era comemorada em um recinto onde todos se juntavam, ela era comemorada na casa de cada pessoa, cada um comemorava a sua Páscoa, cada família devia comemorar a sua Páscoa, né? Passar ali a comemoração. Mas a Santa Ceia foi instituída como um memorial para uma lembrança, né, da morte do que Jesus fez por nós. Ele pega os elementos e por isso João, quando ele vê Jesus chegando para se batizar, há uma revelação do Espírito Santo sobre ele e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era o Cordeiro Pascual que livrou-os da morte física. E Jesus agora veio para uma restauração espiritual. Então o Cordeiro Pascual serviu para a salvação física deles. Jesus veio para a salvação de um modo espiritual, mas ele se utilizou da mesma maneira, como sendo o Cordeiro que precisaria ser morto, né, que morreu ali na comemoração da Páscoa. Agora então ele, como Cordeiro de Deus, ele morreria para nos trazer salvação da nossa área agora não física, mas espiritual. Então a igreja nunca deveria ter deixado a comemoração da Páscoa, certo? Nunca deveria ter deixado isso, porque era uma instituição divina para a lembrança que só traz coisas boas. Mas ficaram só com a parte, interpretando mal, ficaram com a parte somente da ceia, porque Paulo diz quando reunidos, assim, né, em memória, Jesus diz quando reunidos em memória. Por isso que a Santa Ceia é diferente da Páscoa. Então eles nas suas casas faziam a celebração da Páscoa, depois eles se reuniam, porque Jesus disse: quando vos reunires para comerdes e beberes, levai como memorial, né? E o cálice simbolizando o sangue, o pão simbolizando a carne de Cristo que foi doado por nós, né? Que foi dado por nós. Como ele não institui dizendo que o pão tem que ser sem fermento, assim por diante, então aquilo que a Bíblia não nos diz, né, tudo que for acima do que nós falamos é somente especulação, né? Se a Bíblia não condena, se a Bíblia não fala, não podemos nós, né, queremos fazer a condenação ou fazermos formas para isso. Mas dá a entender o quê? Que ele só não falou por quê? Porque a Páscoa não era comemorada coletivamente, sim individualmente. A Santa Ceia, sim. A Santa Ceia deveria ser comemorada para a lembrança quando nos reunimos para relembrarmos a morte do Senhor. Mas a Páscoa nunca deveria ter sido extinta. Mas ele determina que eles comemorassem ali, mais uma vez no deserto. Então, uma nas terras egípcias, outra no deserto, e depois a próxima em diante seria na terra mesmo de Israel, para memória do que eles passaram, do livramento do Senhor, para nunca esquecerem do que o Senhor fez por eles, né? E como nós temos também o mesmo acontecimento, o mesmo fato na área espiritual, nós não poderíamos deixar de esquecer, né? Deixar passar também a Páscoa. Por quê? Porque um dia nós estávamos no Egito espiritual, no mundo, né? Saímos de lá, o Senhor nos tirou de lá, nos resgatou, caminhamos, né? Estamos caminhando ao deserto, precisamos lembrar de tudo que o Senhor fez por nós, de tudo que o Senhor fez por nós, nos tirando do Egito, nos salvando. Então isso seria para a memória nossa também. Então, se alguém comemorar a Páscoa como judeus, né, ele só tem a ganhar, nunca perder com isso.
Ainda no capítulo 9, a partir do versículo 6, nós vamos ver, eu não vou ler para ganharmos tempo, chegam umas pessoas que eles pegaram no morto, né? Foram enterrar, talvez, e confessaram o seu erro, chegaram para Moisés: Moisés, nós estamos imundos, nós pegamos no morto, né? E nós estamos imundos, como que vai fazer conosco? Vamos ser proibidos de comer, né, juntamente aí a Páscoa por causa disso? E Moisés foi homem suficiente para dizer: não, eu não sei o que falar, Deus não me veio ainda essa informação. Faz uma coisa, aguarda que eu vou conversar com o Senhor, e a resposta que ele me der eu trago para vocês. Porque eles ficaram indignados, porque tiveram, né, que lógico, sepultar talvez um ente querido, um amigo, sei lá eu, e estavam imundos, e como imundos davam a entender que não podiam participar da Páscoa. E aí o Senhor, né, dá a resposta no capítulo 9, versículos 10 a 12, o Senhor dá a resposta, dizendo que não haveria problema, isso não seria a causa de que a pessoa não pudesse participar da Páscoa. A imundice, então, não seria a causa de proibição à Páscoa. Porém, né, no versículo 13, então, o que acontece? O Senhor então complementa, o Senhor regulamenta dizendo o quê? Que as pessoas com livre-arbítrio não poderiam deixar de participar da Páscoa. Então, algo externo que viesse sobre ele, não impediria, mas partindo dele, ele não poderia, né? Não quero, não sei, eu estou longe, eu não estou em Israel, né? Eu não estou ali, eu não vou participar, né? Acho miséria, eu não estou bem hoje, não vou participar. Ele não pode. Se ele tiver algum problema que, segundo a lei, trouxesse, né, uma imundícia a ele, não tinha problema. Mas ele não poderia, de livre e espontânea vontade, dizer: eu não vou participar. Esse ano eu não vou participar. Vou deixar para lá, eu vou estar viajando, né? Esse ano eu vou estar em viagem, então eu não vou participar da Páscoa, não vou comemorar. Não podia de forma nenhuma deixar de comemorar, sob pena aí sim ele ser até excluído do povo, muito. Ali vinha a sentença de morte sobre ele, porque ele não quis, por livre e espontânea vontade, participar da Páscoa. Então veja como a Páscoa era importante para os judeus. Então ele não podia desprezar. Também no próprio capítulo 9, dos versículos 15 ao 18, também não vou ler para ganhar tempo, os irmãos podem ler depois, vai falar sobre a nuvem, né? A nuvem que acompanhava, a nuvem que estava sobre o povo, né? A nuvem que durante a noite clareava em forma de fogo, de coluna de fogo, e durante o dia aquecendo o povo no deserto, dando luz e aquecendo, e durante a noite ela então, ou melhor, durante o dia ela se tornava uma nuvem, uma cobertura para que o povo não sofresse os danos da insolação lá no deserto. Então ela tinha duas funções e acompanhava o povo. Quando ela andava, ela ficava sobre o tabernáculo. Quando ela andava, eles tinham que desmontar. Olha, o Senhor está determinando. Iam lá, desmontavam o tabernáculo, iam à frente e ainda saía então o povo atrás. Se ela parasse, eles ali então montavam o tabernáculo naquele lugar, e foram durante os 40 anos dessa forma. Eles foram seguindo. Então aí dá a intenção do que? Para a nossa vida, que nós precisamos andar não conforme a nossa maneira. Nós precisamos andar segundo o que Deus quer de nossa vida. Aí alguém pode perguntar: mas como que eu vou saber o que Deus quer da minha vida? Como eu devo andar? O que eu devo fazer? Qual forma? Será que eu vou para a esquerda? Eu vou para a direita? É através da oração. O Senhor, eu tenho certeza
que se nós temos muitas portas abertas e não sabemos qual devemos entrar, ou temos todas fechadas e não sabemos qual devemos abrir, o Senhor, por certo, Ele fecha todas e deixa uma saída só. Ou Ele abre somente uma e nós então vamos saber que aquela é a porta que o Senhor está determinando, que é aquele caminho que eu devo andar, por onde eu devo andar. Então eu não sei qual o caminho, como eles não sabiam onde a nuvem vai agora, né? Ou quando ela vai sair, não sei, ninguém sabia. Era quando o Senhor queria, Ele fazia. Ele começava, sei lá, algum movimento lá, as pessoas já entendiam, opa, a nuvem vai sair, vamos preparar, já começa a desmontar, né, todo o tabernáculo, e aí ela tomava uma posição de caminho, né, talvez a parte mais, né, alguma parte diferente ficava sobre o tabernáculo. Eles percebiam isso, já desmontavam, aí ela começava a andar, então se desmontavam suas cabanas e tal, e aí eles iam, né, caminhando até onde ela parasse. Quando ela parava, estacionava, eles montavam tudo de novo, faziam toda a montagem dos seus bens, dos seus pertences e também do próprio tabernáculo, e ficavam ali. Então, enquanto a nuvem andava, eles andavam, paravam, ela parava, nos dando a impressão do quê? Que eles não sabiam, e não sabiam mesmo onde ir, quando, e nós também devemos ser assim. Devemos esperar o Senhor se comunicar, o Senhor se mostrar, o Senhor se aparecer para nós. Não tomarmos decisões precipitadas, sempre aguardando, sempre orando, esperando. Ele vai dar sentimento, Ele vai fazer alguma coisa. Quando nós confiarmos nele, no Senhor, Ele vai nos dar. Como eu disse, nós não sabemos. Às vezes achamos muitas portas abertas, qual eu entro? Ou às vezes todas estão fechadas, qual eu vou abrir? Né? Então confia no Senhor, que Ele abra quando estão fechadas, ou Ele fecha as outras e deixa somente uma, para que nós possamos entrar por aquela porta e não errar, né? O Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas, embora às vezes nós achamos que não seja assim, mas Ele sempre quer o melhor. Talvez eles acostumavam com o lugar, tem que mudar, vamos sair, o Senhor quer que saia, né? Talvez eles não gostassem do lugar e ficassem mais tempo lá, sem gostar, mas tem que andar segundo o Senhor, segundo a proteção, porque se a gente sai da proteção de Deus, nós estamos em perigo. Deixa eu correr aqui, porque a paraxá é muito grande. Agora no capítulo 10, versículos 1 a 10, fala sobre trombetas, né? Fala sobre a trombeta de prata. O Senhor manda fazer 2 trombetas de prata, não agora o chofar, né? Seria um chofar de prata, não aquele de chifre de carneiro que eles estão acostumados. Muito embora depois Josué não usou essas trombetas, ele preferiu o próprio chofar de carneiro, mas elas seriam para alerta ao povo, né? Então tinha vários tipos de toques. Do versículo 1 até o 10, haveria vários tipos de toque para a guerra, haveria o toque para levantar, né? Para que o povo caminhasse, para parar. O Senhor então, assim como hoje em dia quase não tem isso, né? Quase não, mas eu acho que ainda deve haver no exército, né? Nas forças armadas, alguém tocando, né? Então as pessoas entendem. Mas nas guerras passadas, nas guerras antigas, né? O corneteiro ele ficava sempre do lado do comandante. Por quê? Porque não tinha como o comandante gritar, mas o toque da corneta ele era ouvido de longe. Então os soldados já conheciam: um toque é para avançar, outro toque é para deitar, outro toque é para levantar, outro toque é para recuar. Então o corneteiro era uma peça importante nas guerras, porque o que o comandante falasse, ele enviava o som pela corneta. Então era ataque, tinha o som de ataque, era recuo, tem o som de recuo. Eles interpretavam o som, faziam aquilo que a corneta estava determinando. Assim mesmo o Senhor fez, né? Então, se era para andar, se era para seguir, se era para parar, se era para guerrear, todos tinham o seu toque referente àquilo que havia necessidade, né? Segundo aquilo que o Senhor estava querendo. Os corneteiros então, né, os trombeteiros aqui,
eles fariam então esses toques sequenciais, toques mais lentos, mais rápidos, né? Mais duradouros. Então tinha o duradouro com o toque rápido, tinha só o duradouro, né? Tinha o repetitivo, que ia cortando, né? Então conforme, para quê? Para que as pessoas também fossem orientadas, porque dando a entender o quê? Que nós precisamos fazer segundo a orientação, né? O Senhor orienta os líderes, para que os líderes possam orientar a igreja. Então a igreja, ela anda segundo a orientação que vem pelo cabeça. Apocalipse mostra isso. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Sardes, tem contra ti, né? Porque não está agindo com a igreja, deixa Jezabel no meio do povo, profetizando erroneamente, né? Deixa o pecado no meio da igreja, não está corrigindo, e assim por diante. Mas dirigir a quem? A irmã do círculo da nação, a regente do círculo da nação, né? Ao irmão que mais ora, ao profeta? Não, ao anjo, ele é o responsável. Então, querendo dizer o que quer? Que o responsável, ele recebe a orientação de Deus, e aí ele fala com a igreja, né? Aí ele dispõe dos seus auxiliares diretos para que eles trabalhem com a igreja para fazer aquilo que o Senhor está determinando. E a igreja tem que fazer o quê? Ouvir o som. Vamos, para, vamos fazer isso, vamos no culto, vamos, né, orar. Então, não é um toque, né, hoje, né, mas se fosse o toque, a gente teria aqui o toque da oração, o toque, né, para levantar, o toque para sairmos, para encerrarmos, e assim por diante. Poderíamos fazer isso, se quiséssemos, né, faríamos. Então, seguia-se sempre os toques então orientavam a população e orienta a igreja do Senhor através do que? De um comando. Agora não mais a nuvem, né? Mas um comando agora que o Senhor determinava, e a Moisés ou ao comandante, o comandante passava os trombetistas, manda o povo levantar, tocar. Então o toque para levantar é assim, todo o povo conhecia os toques e fazia o que o toque estava determinando. Ainda no capítulo 10, do versículo 29 até o 32, nós vemos aqui um nome, né, do sogro, né, de Moisés. Então Moshe disse a Rovav, o filho de Reuel, o Midiani, sogro de Moisés. A tradição talmídica, né, no Talmud, existem vários nomes para o sogro de Moisés, segundo eles: Reuel, Joter, Jetro, Obabe, Queni, Eber, Putiel, que são nomes segundo a tradição. Alguns dizem que, por falar dois nomes, né, aqui dizem que Moisés largou da primeira esposa. Há uma tradição, né, que diz que Moisés então larga da primeira esposa porque ela achou que ele era um sanguinário quando o Senhor, né, determina que ele faça a circuncisão do seu filho. Ela achou que aquilo seria de um homem de sangue, né, e ela fala todas aquelas atrocidades para Moisés. Então há uma interpretação de alguém que diz que ele largou dela e depois ele teve um outro sogro, né, ele casou novamente. E há outros que dizem que o sogro de Moisés foi nomeado várias vezes, principalmente Reuel, né, que é o querido de Deus, né, quando ele se converte após conhecer melhor. Isso, quando chegar no céu, aí eu pergunto para ele. Ninguém vai saber, ninguém tem certeza. Mas, como fala mais de um nome, deixa aberto a interpretação, que a gente não pode dizer nem que sim, nem que não. Então,
Fica aí esse comentário sobre esse nome agora. Depois nós temos no capítulo 11, não vai dar, o tempo esgotou, capítulo 11, versículo 1 a 4, né, nós vemos a queixa do povo. O povo se queixa porque não tinha carne, o Senhor envia carne para eles, né, e aí forrou-se uma grande área, um dia de caminhada, 35 centímetros, acho que era, do solo. Imagine, de codornizes que foram chegando do mar e foram ali, eles pegaram ao ponto de que o que pegou menos, pegou 10 porções, 10 sacos, né? Aquele que menos pegou, então foi à vontade. Mas quando começaram a comer, o Senhor se ira, mata alguns, né? Precisou Moisés interceder pelo povo, né? Por causa da ganância do povo, porque eles lembraram do Egito, reclamaram, murmuraram. Também, ainda no capítulo 11, versículos 5 a 7, fala da lembrança do passado, né? Lembrarmos o passado, versículos 5 a 7. Lembremos-nos dos peixes que comíamos no Egito de graça, os pepinos, melões, né? Os alhos porosa, a cebola, o alho, né? Entretanto, agora estamos definhando, não dispomos de nada para olhar, a não ser o maná, o man. Que é isso? Né? Man, que é isso? O que é o maná? O que é isso? É isso mesmo. Você pergunta o que é o maná? Eles também perguntaram, o que é isso? Então, o próprio maná, eles estavam enfastiados, enjoaram da comida que o Senhor dá, né? Quantas pessoas acontecem isso, né? Ouvi a pregação de novo, ouvi isso aí de novo, mas isso eu já conheço, já li a Bíblia de cabo a rabo, agora, quem tem algo novo para mim? Não, você é maneiro no culto, eu já conheço a Bíblia, eu conheço as pregações, nos nossos dias hoje, a internet, né, fácil, você pega a pregação, 24 horas sem parar, por que eu vou na igreja? Conheço tudo, né? Então estou lembrando do passado, enfastiado com o que o Senhor tem nos dado de novo. E também nos lembra que muitas vezes nós começamos a olhar para o passado, né, e achamos que o passado era melhor para nós do que os dias que nós passamos hoje na presença do Senhor, né? Aí Moisés, do versículo 11 ao 15, ele lamenta, né, ele faz um lamento ali, querendo, por que o Senhor me pôs aqui na frente desse povo, né? Eu não pedi, eu nunca fiz questão, o Senhor que me tirou de lá, né? E agora eu vou ter que andar com esse povo rebelde. Ele também tem o seu momento difícil, né? Tem o seu momento que esgota, né? O povo complica a situação, muitas vezes, dos seus dirigentes, né? E acontece isso com Moisés, ele passa então a lamentar também, dizendo que ele não pediu, tira ele, né? Dos versículos 16 e 17, o Senhor designa, até acho que para ajudar Moisés, né, porque a carga ficou pesada para ele, o Senhor então designa para ele, escolhe 70 líderes de Israel, anciãos, né, oficiais, leve-os à tenda do encontro e faça que eles se assentem ali com você. Descerei e falarei com você ali, e pegarei um pouco do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. Assim eles carregarão a carga do povo com você, para que não carregue sozinho. Então estava difícil, né, levar o povo ali, povo rebelde. O Senhor fala, 70 vão te ajudar, vão estar com você, eu vou pôr no teu Espírito, eles vão ter conhecimento, eles vão ter a minha presença, mas você não abre mão. Depois dos versículos, capítulo 12, mas ainda dentro do capítulo 12, né, há uma historinha contada aqui, que Eldade e Medade, Eldade, né, eu sei que é o amado de Deus. Medade, eu não sei o que significa, é sobre amor, mas não sei, né? Então, correram lá e falaram que Eldade e Medade estavam profetizando fora daqueles 70 lá, eles estavam profetizando. E Josué ficou com ciúmes, né? E foi lá falar com Moisés, manda que eles se calem, eles estão aqui, eles vão fazer parte dos 70, manda que eles se calem.
E aí Moisés falou para ele: ó, você está com ciúme? Por que você está com ciúme de mim? Eu não estou com ciúme. Aí, assim, se todo o povo de Israel, se todos profetizassem, né, que bênção seria, né? Eu ficaria muito alegre e satisfeito de saber que todos profetizavam, não somente esses 70 aqui que estão na tenda da, né, junto, reunidos, estão profetizando. Aqueles dois foram usados lá fora. Um era, já tem até o nome, amado de Deus, né? O outro fala sobre amado, mas eu não sei o significado, eu não peguei o significado dele. Amor? Na sua aí traz isso? Ah, você pegou no internet? Então, é alguma coisa sobre amor, né? Porque eudade é o amado de Deus, o amor de Deus. O outro, então, eudade é amor. E aí ele diz que acontecesse isso. Aí depois o Senhor então mandou as codornizes, né, 91 centímetros de altura, pela caminhada de um dia, quase 1 metro de altura de árvores. Eles foram lá comer e o Senhor começou a matá-los depois disso, né? E aí aquilo lá chamou Kivrot Hatavá, túmulos da cobiça, onde eles foram enterrados. Deram o nome porque eles cobiçaram, né? E aí ficaram gananciosos. Mas para encerrarmos, no capítulo 12, versículo 1 a 10, fala de uma rebelião dos próprios irmãos de Moisés, né? Os irmãos de Moisés, Miriam e Arão. Arão, né? Porque só veio de Moisés? O que é isso? Só ele que é bonzão da turma? Só ele? E nós? Também não temos a mesma capacidade? Aí o Senhor feriu eles com lepra. Rapidamente Arão, né, se reconciliou, foi curado, mas Miriam ficou 7 dias, né? E aí precisou Moisés interceder por ela, para que o Senhor tirasse a lepra dela, por ter falado mal contra o escolhido do Senhor, né? E aí o Senhor fala para eles: vocês falaram mal contra o meu escolhido? Ah, que isso? Ainda mais sendo irmão, né? Dos outros ele matou, e os irmãos então que deveriam estar ao lado, né, de Moisés, acharam que Moisés queria ser o bambambam, e ele demonstra isso, que ele não queria. Por quê? Porque antes disso ele falou: ainda que todos profetizassem, não somente os 70, mas que toda a nação, ou esses dois, né, a mais aí, mas que toda a nação. Então ele não tinha ciúmes, ele não queria ser o melhor, ele sabia que a glória era de Deus. Pelo contrário, ele quis até que o Senhor tirasse ele. Não, me tira, me mata, faz qualquer coisa, eu não quero mais seguir com o povo, né? Então ele não queria ser, mas eles acharam que ele queria, por isso murmuraram, e precisou que ele orasse para os seus irmãos. E a Haftará, a comparação de Behalotha, está em Zechariah, ou Zacarias 2, 14 a 47, e também uma sugestão, né, da Haftará, da Brit Hadashah, da Nova Aliança, para a Parashá de Behalotha, está em Yohanan, João 19, 38 e 37, e nos judeus messiânicos, Hebreus, capítulo 3, versículo 1 a 6, se vocês quiserem depois acompanhar, vocês verão. Vamos ficar em pé e orarmos a Deus nesse momento, encerrando essa Parashá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esses momentos que aqui passamos. Senhor, abençoa cada um que esteve presente, que ouviu, que vai levar para si, que vai, Senhor, fazer a tua vontade. Se conosco, abençoa, da graça e da vitória, e fica, Senhor Jesus, conosco ainda no decorrer desta madrugada. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém.